Seja bem-vindo ao canal Estudante de Flauta e Mascolo Flute Center. Eu sou Nilson Mascolo e continuaremos os estudos do nosso método de iniciação e hoje entraremos na parte exercícios de sonoridade e técnica. O nosso método de iniciação contém várias partes. A primeira parte é a introdutória, a segunda é a parte progressiva, onde você de fato aprende a tocar a nota. E depois da terceira parte em diante, ele se dedica a alguns ensinos, mas voltado a te aperfeiçoar o que você já sabe tocar. Nós vamos trabalhar então uns exercícios que fazem com que você se aprimore dia a dia em habilidade motora, né? Habilidade de tocar rápido e exercícios que melhoram a sua sonoridade. Esses dois tipos de exercícios irão lhe acompanhar a vida inteira, se você deseja tocar bem. São exercícios diários, então todos os dias você precisa se dedicar a ter um som melhor, usando certos exercícios, e se dedicar a ter uma técnica melhor, com exercícios baseados em escalas, intervalos, arpejos. Isso é muito importante. Como diz Boehm, o nosso inventor da flauta moderna, existem certas formações dos lábios, dos dentes, e também aqueles que têm um bom gosto para a boa música. Essas coisas contribuem naturalmente para que uma pessoa tenha um som bonito. Mas apesar disso, através de um exercício prático e alguns princípios, independente da sua forma física e do seu bom gosto, você pode desenvolver uma sonoridade melhor na flauta. Anos depois, Moïse escreveu em 1934 um livro que é sua obra-prima, chamado De la Sonorité. Ele escreve na introdução do seu livro que, com base na sua experiência pessoal, né, e na sua análise, que ele estava convencido que um som bonito não depende exclusivamente de você nascer com certos favorecimentos físicos, características naturais da sua embocadura, do seu dente, para tocar um som bonito. Ele acreditava que através, de um trabalho metódico, realizado com inteligência e persistência, você pode ter um som bonito. E nessa videoaula, nós vamos ensinar alguns pontos e trabalhar as oitavas para que você faça esses exercícios de uma forma metódica, ou seja, tem princípios, tem formas corretas de serem feitos, mas também tem que ser inteligente e persistente. Quem quer ter som bonito do dia para a noite, não é possível. Porque o exercício de sonoridade vai mudar, vai moldar, vai corrigir, e isso questões musculares da face. Você então tem um prazo, você vai desenvolvendo aos poucos, cada vez mais você vai evoluindo a sua sonoridade. Então não é uma coisa que se faça rapidamente, mas se você persistir, você vai conseguir um som bonito. O primeiro ponto que eu vou destacar aqui é que você precisa ter uma postura correta da embocadura. É a partir de uma boa embocadura é que você vai desenvolver a sonoridade. Então, alguns pontos importantes. Primeiro, a embocadura do flautista não pode ser esticada, a gente chama de embocadura do sorriso, né? Que é uma embocadura no qual você estica os lábios, né? E não pode ser uma embocadura que eu costumo chamar de embocadura do beijinho, que é aquela embocadura que alguns flautistas, principalmente iniciantes, comprime o centro dos lábios. Então nada de esticar ou comprimir. Por que isso? Os lábios, eles têm que estar soltos, livres, para que você possa movimentá-lo e controlar a coluna de ar.
Se você tem estica ou comprime, os lábios perdem a sua movimentação, ele não fica livre. Outra coisa importante é o quanto você vai cobrir o bocal. Você não pode, os seus lábios inferiores não pode ficar na orla, aqui na orla, e nem cobrir demais. Se você fica na orla do furo, o furo fica muito grande, o Heisler fica distante, você não consegue ter controle do som. Esse som fica sempre iniciante. E se você comprime demais, o seu som fica sufocado, ele fica estrangulado. Então é importante que em torno de 3/4, varia um pouco de pessoa para pessoa, mas você precisa cobrir. Os lábios inferiores, eles têm que repousar sobre o furo aqui. E aí o lábio superior, ele que controla a coluna. E outra coisa importante é que o lábio inferior, ele repousa, até de uma certa forma como se fosse triste assim. Mas é o lábio superior que controla tudo. É no centro dos lábios que você tem um controle da coluna de ar, onde ela vai, o ângulo que ela tem que fazer. Isso é importante. Por isso que tudo tem que estar relaxado no seu devido lugar, para que você tenha essa movimentação do lábio superior livre. Você faça o que você quiser com ele. Se você trava, esticando ou comprimindo, você perde essa movimentação e não vai desenvolver uma boa sonoridade. Outra coisa importante é que você tem que ter a garganta aberta. Se você fala com a garganta fechada, até o nosso som fica feio. Então, além daqui na frente, na face, os lábios, lá dentro da boca, palato mais aberto, nada de ficar falando fechadinho. Você falar com a boca fechadinha, o seu som fica desse jeito. É feio. E ficará feio também no seu som. Então, garganta aberta e palato aberto. Por mais óbvio que seja, mas já resolvemos casos de alunos que tem um som justamente porque fica tudo fechado, a garganta e a boca fica muito fechada. Isso impacta diretamente na sonoridade e fica sufocado. Outra parte importante é que a embocadura é que direciona e controla a sonoridade, mas a sonoridade tem um combustível, que é o ar. É o ar que flui, que entra no bocal, que produz. Então você tem que desenvolver uma outra área paralela, que é desenvolver a sustentação da coluna de ar e sua qualidade. Então tem um exercício que a gente fez aí, um vídeo aula, tem no site, está aí no YouTube, no qual você vai desenvolver a capacidade respiratória e o controle do sopro. Então você vai lá e faça. O que você precisa então procurar no estudo de sonoridade? A primeira coisa, nós temos que procurar homogeneizar o som da flauta. Porque a flauta é um instrumento no qual o mesmo diâmetro do tubo serve para todas as notas. E, em função disso, existe um desequilíbrio natural do instrumento. Quanto mais você desce para as notas mais graves, mais distante vai ficando, né, do bocal a nota. Então isso cria o seguinte equilíbrio: você precisa fazer com que o volume de ar, né, percorra mais. E quanto mais vai ficando mais para longe do bocal, o som tende a ficar cada vez mais fraco, o tom, as cores do som muda, tudo fica diferente. E fica mais difícil você conseguir uma sonoridade bonita e cheia à medida que vai ficando mais grave, se você manter a mesma coluna de ar. Então, quando você está descendo a escala, indo para o grave, você precisa, à medida que vai ficando mais grave, aumentar o volume, aumentar a coluna de ar. Então você compensa essa tendência natural da flauta de as coisas se perderem quanto mais grave vai ficando. E o contrário também é verdade. Se você estiver subindo uma escala e fazer um som poderoso no grave, à medida que você vai subindo a escala e para as notas mais altas, se você mantém a mesma vibração, a mesma potência da coluna de ar que faz um dó aqui, vai ficar um desequilíbrio, vai ficar muito forte. Então você observa que você tem que modular, você vai colocando mais ar, mais coluna, mais ar para dentro da flauta quando vai para o grave, quando vai subindo você diminui. É uma balança que você tem que controlar. Então, o primeiro passo
no estudo de sonoridade é homogeneizar, é superar essa dificuldade natural do instrumento. Ao ir para os graves, você não deve deixar que o som suma, que é a tendência natural do instrumento. Então você tem que colocar mais ar para dentro do instrumento para superar essa tendência natural de as notas ficarem mais baixinhas e a qualidade do tom cair. E quando você sobe mais para o agudo, você então diminui a coluna de ar. Então é um equilíbrio que você tem que conseguir. Outra coisa importante é que você precisa saber o que está procurando. Então você procura um som brilhante, um som bonito. Ao estudar sonoridade, você tem que pensar, procurar, melhorar a sua qualidade do seu som, deixar mais bonito, mais brilhante. Se você gosta de determinado som mais quente ou som mais brando, isso você tem que ter em mente e saber aonde você quer chegar. Para isso, você tem que ter uma referência. Se você precisa então ouvir os grandes mestres. Isso é muito importante. Você ouvir gravações do Rampal, do Parrude, do Galway, uma grande referência, um grande flautista. E outros, eu citei esses, mas eu vou passar uma lista aí de vários grandes flautistas que têm som lindíssimo, no qual você ouve. Não é que você vai copiar, mas você vai se basear no som. Eu gostei desse som, né? Nunca ninguém vai conseguir ter um som igual ao outro, mas a gente constrói o nosso gosto naquilo que a gente ouviu, naquilo que a gente aprecia, e aí desenvolve. Debaixo do sol é sempre assim, nada surge do nada. Você aprecia algo e depois você desenvolve a sua personalidade naquilo. Então você ouve o Rampal, ouve o Galway, ouve o Parrude, outros flautistas, e você gostei desse som, e aí você vai desenvolvendo em cima daquilo a sua personalidade, né? Quem não ouve, quem não curte os grandes mestres, não sabe de onde vai chegar. E aí por isso a sonoridade muitas vezes não evolui, porque não tem uma referência. É importantíssimo isso. Outra coisa importante é que o estudo de sonoridade não é rápido. Faz em torno aí, com força batida do relógio, 60 batidas por minuto. Também nem super lento, que cansa demais. 60 batidas por minuto, como se fosse o ponteiro do relógio, como unidade de tempo, já está ótimo. E você precisa também repetir 2 vezes cada... O próprio exercício já está escrito isso, mas você repete 2 vezes cada exercício, cada trecho de estudo, para que o que você não ficou bom no primeiro vez, você pensa, na segunda vez que eu repito essa nota, você desenvolve melhor ainda. Então, esses são o que você tem que ter em mente a estudar sonoridade, os exercícios de sonoridade. Agora, vamos falar sobre a primeira oitava, porque eu fiz o meu método como para iniciante, então ele é o primeiro contato de você estudar sonoridade. Então eu dividi entre primeira, segunda e terceira oitava por ser mais fácil, né? Lembre-se que para tocar a primeira oitava, a embocadura da gente tem que estar relaxada. Não há necessidade muito de tensão, porque o ângulo do nosso sopro nos graves, como você deve ter aprendido nas nossas videoaulas, é mais para baixo. Então, o ângulo do sopro no grave é um pouco mais para dentro do bocal. Então, em função disso, a embocadura ela não precisa de tensão. Você precisa uma embocadura relaxada, sem tensão. Lembre-se que os lábios têm que sempre estar livres, maxilar relaxado, né? Sopro mais para baixo. E aí vem uma coisa importante, nos graves você precisa que o ar flua até o pé, porque vai ficando cada vez mais grave. Então você precisa de mais volume. Para isso, você não pode pensar que você tem uma embocadura fininha, um biquinho minúsculo para soprar, porque você não consegue então ter volume. Então a abertura entre os lábios aqui, ele tem que ser um pouco maior, para que o ar flua com volume dentro da flauta. E aí você consegue superar os graves e aumentar o volume dos graves, aumentar a beleza do som dos graves. Então precisa dessa questão que é importante de abrir. E, por fim,
você tem que fazer o estudo de sonoridade da primeira oitava no médio forte. Não precisa se preocupar, não é tocar forte e nem tocar piano. Você pode posteriormente, depois que dominar no médio forte, que o médio forte é o natural, nosso natural, sem tocar forte nem se tocar piano. Aí você pode variar a dinâmica. Então esses são os princípios. Eu vou dar um exemplo, né? Estudo de sonoridade só funciona se você realmente fazer um estudo inteligente, ou seja, não é tocar a nota e pensando em qualquer outro assunto. Você tem que saborear, prestar atenção no seu som e procurar melhorar. Agora, eu vou fazer o primeiro exercício, né? Tem vários sobre a primeira oitava, né? Mas eu vou fazer só o primeiro e você aplica os princípios em todos os exercícios de sonoridade na primeira oitava. Como mencionei, primeira coisa, começa o tom, o som mais bonito que você conseguir, mais bonito que você, pensando no que você deseja, onde você deseja chegar, no som bonito, som do rampal, som do gal, sei o que for. E depois você tem que pensar que dessa nota que você inicia para a próxima, tem que manter a mesma qualidade. Além de procurar uma qualidade maior, você tem que manter a mesma qualidade. E a mudança de uma nota para outra tem que ser perfeita. Sem que, de repente, a próxima nota fique mais baixa, fique com uma cor diferente, fique diferente da primeira que você tocou. Isso é difícil, mas você tem que procurar. Outra coisa que eu vou explicar agora, o que é questão de cor. A cor é um pouco abstrato, mas o som muda dependendo da velocidade do seu sopro, do ângulo do seu sopro, da pressão do seu sopro e do foco. Quando a gente começa a aprender flauta, nós não temos muito foco. O ar ele se espalha para tudo que é lado, ele não tem foco. Você precisa, nesse exercício, pensar que existe como se fosse um alvo. O riser é o seu alvo e o ar é como um filete, com foco que bate sobre o riser. E não é aquela coisa frouxa e sem direção, que sai para tudo que é lado. Então o foco também é importante. A velocidade é muito pessoal, mas mudando a velocidade do seu ar, muda completamente o seu som. Então esses são alguns princípios. Eu sei que é difícil, é meio abstrato, mas é real, né? Essas coisas. Por exemplo, vou explicar o que é cor. Uma cor mais quente é quando o nosso ar tem mais pressão, mais velocidade e mais foco. Ele fica intenso, a gente fala que nos dá uma sensação de uma cor quente. Cor fria, que a gente fala, uma cor, é como se a pressão diminui do ar, sua velocidade, e aí dá a sensação de uma coisa mais branda. Quente. Fria. Creio que deu para entender o conceito e você vai desenvolver isso, porque a cor na flauta, a cor do seu tom, da sonoridade é muito importante. Você vê que nos estudos do Moise e de outros, eles vão tocar muito esse assunto no Masterclass para o grande flautista. Bom, agora vamos fazer o exercício. Lembrando tudo o que eu disse. Uma das coisas mais difíceis é essa regularidade, essa homogeneização, e é o que você tem que procurar. Fazer o som mais linear possível.
Observa que a mesma intensidade que começou foi a mesma que terminou. Eu não comecei forte e terminei pianíssimo. Outra coisa que você deve ter observado é que eu não fiz vibrato. Você primeiro tenta desenvolver uma sonoridade melhor sem vibrato. Porque o vibrato não pode ser a razão do seu som. Tem gente que se não fazer vibrato não sabe tocar a flauta. O vibrato é um adorno que se adiciona e se controla. A gente tem uma aula sobre vibrato, você pode rever. Então eu acho interessante primeiro você fazer sem vibrato, liso, porque é muito mais difícil. E depois você vai desenvolvendo, você pode fazer esses exercícios com vibrato, né? Você vê os exercícios que o Galway passa sobre o Moise de sonoridade, outros flautistas incríveis, eles sempre trabalham vibrato. Mas como é que é para começar, né? Os seus primeiros passos no estudo de sonoridade, é importante que você desenvolva esse controle linear do som. Então faça sem vibrato e depois você refaça com vibrato também. E outra coisa é que eu repetir só o primeiro compasso e repetir. O resto eu fui, isso por causa do tempo. A aula já vai ficar grande o tempo. Mas, para diminuir o tempo. Mas você repete cada uma. E o controle, a observação tem que ser muito grande. E o controle da coluna de ar, aqui a coluna de ar tem que estar ativa. Você tem que estar controlando e imaginando que ela tem que ter um fluxo mais linear possível. É assim que se estuda. Simples assim. Se você admira um grande flautista que tem um som maravilhoso, ele também passou por isso. Não existe segredo. Estudar dessa forma é o caminho para ter um som mais bonito. Agora, nós vamos fazer a segunda oitava. Porque agora na primeira eu toquei só o primeiro. Você aplica tudo isso em todos os exercícios que seguem. Agora vamos fazer a segunda oitava. A segunda oitava, ela não é tão difícil também. Ela só exige um pouquinho mais de nós mesmos. Essa exigência está um pouquinho mais de firmeza no lábio superior. E o maxilar ele vai um pouquinho mais para frente para que a coluna de ar, a direção dela, no grave a direção da coluna de ar é assim, na segunda oitava a direção da coluna de ar é um pouquinho mais para frente. Então a gente faz isso colocando o maxilar um pouquinho mais para frente, e aí a coluna de ar se direciona mais para frente, né? E a tensão dos lábios é um pouquinho maior, e sempre com o controle da coluna de ar aqui, o diafragma sempre apoiado. Então a embocadura é mais firme, o maxilar é um pouquinho mais para frente, para que a coluna de ar se vá com um ângulo mais à frente, né? Não tenha tensão, né? Tem apenas firmeza, né? Como a gente já falou, se tensionar, se comprimir, se esticar, acabou, não vai ter um som bonito. E a velocidade do ar é um pouco mais. E você estuda no mezzo forte. É assim a aplicação do estudo da segunda oitava.
Observa que a forma de tocar a segunda oitava vai ser igual à primeira. Você faça tentando homogeneizar o som. Como é a segunda oitava, faça o som mais brilhante, o mais bonito que você achar. É importante uma coisa, afinação. Ao começar a sua sonoridade, você afina a sua flauta e sempre estude no tom afinado, sempre afinadinho. Né? Já vi casos de pessoas que estudam e não se importam com a afinação na hora de estudar sonoridade e acabam elaborando um som bonito, só que às vezes com um tom desafinado. Então, a afinação é importantíssima, não pode esquecer da afinação. Então, é assim que se estuda. É super simples, mas é funcional. É assim que a gente desenvolve toda a musculatura. Mas observa que, por ser tão notas lentas, você precisa focar, se concentrar para que haja realmente evolução. Agora, na terceira oitava, é a nossa região mais difícil de fazer, porque ela exige realmente mais pressão ainda, mais firmeza na embocadura, né? E a digitação é completamente diferente. Então a terceira oitava, a atenção é dobrada. E para ajudar, eu costumo sempre indicar que se faça pelo menos como aquecimento, ou como aprendizado, se você não conhece, é fazer harmônicos. E aí no método tem uma indicação para você fazer os harmônicos, como uma forma de introdução ao estudo da terceira oitava. Né? E na terceira oitava, a pressão dos lábios é maior, né? E porque a velocidade do ar tem que ser maior sobre o riser, mas a coluna de ar é fininha. Você não precisa pensar numa coluna de ar maior, mas é um filetinho com um ângulo ainda mais para frente. Então, por ser assim, a sensação que nós temos é de resistência. Então, a tensão nossa sobre a questão respiratória é dobrada. Você tem que, a sua pressão, a sua coluna de ar não pode esmorecer quando encontra uma nota super aguda. Você tem que manter essa pressão. Outra coisa importante da terceira oitava é que nós acabamos cobrindo um pouco mais o bocal. Então, muitas vezes, o nosso lábio se avança um pouquinho, né? Mas é pouquinho, né? Não é cobrir o bocal ao ponto de você estrangular a sonoridade. E na terceira oitava a gente sempre tem que se preocupar muito com a afinação, porque ela é muito mais difícil, porque você aumenta a pressão, a velocidade do ar e a afinação tende a subir muito. Então você vai ter que pensar aí, se dedicar mais a pensar na afinação, porque ela se torna realmente mais difícil. Então vamos fazer agora, executar a terceira oitava. E eu fiz só o primeiro trecho, né, do exercício da terceira, mas você pode continuar aplicando esses princípios em todos os exercícios que seguem. Uma coisa importante é que o estudo da sonoridade da terceira oitava você tem que tomar muito cuidado. Tem que fazer com esse sem que você comprima e trave a embocadura. Muita gente vai fazer a terceira oitava e devido à sua pressão, devido à sua região difícil, ele se comprime todo, ele trava os lábios superiores e aí acaba, ao invés de evoluir, deixando mais difícil, a embocadura mais travada. Lembre-se, embora a terceira oitava exija mais pressão, os lábios realmente têm mais firmeza, mas dentro de um controle e com o maxilar muito relaxado.
Não é travar toda a embocadura. Se você trava toda a embocadura para fazer a terceira e oitava, aí que vai piorar mais ainda. Por isso eu indico que você veja uma videoaula que eu fiz no site musculofaciente.com ou no canal do YouTube, você procura, que fala sobre terceira e oitava. Porque lá eu dou indicações de vários outros métodos que você utiliza paralelamente para que você possa evoluir a terceira e oitava. Ok? E agora, você então adicione à sua rotina o estudo de sonoridade para o resto da sua vida. E assim você vai cada vez mais melhorar a sua sonoridade. Duas observações importantes, que sempre me perguntam: professor, eu estudo muito, é tão difícil. Primeiro, tenha paciência. Pense em anos, em mês, não em dias, minutos. Isso, se você não se dedicar horas por dia, não vai evoluir. Outra coisa importante, como a sonoridade, o estudo de sonoridade cansa a nossa musculatura, porque você mantém apoiando ali a nota longa, não é um exercício que se faça uma quantidade enorme, você faz no máximo meia hora por dia. Começa com 10, 15 minutos, depois você pode aumentar, mas não passe meia hora por dia. Você depois faça outros exercícios. É importante também que a sua flauta esteja funcionando muito bem. Flautas vazando, com desregulagem, fica muito difícil na sonoridade. É muito importante deixar a sua flauta bem reguladinha.